Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bom dia, irmãos queridos. Estamos chegando na igreja, no templo, para prestarmos a Deus um culto, não presencial, mas com os irmãos à distância, mas em espírito estamos juntos, estamos neste lugar que é dedicado ao culto ao nosso Deus. Hoje é um dia especial, dedicado às mulheres de todo o Brasil. E queremos, nesta oportunidade, homenagear as nossas queridas mães por esta data significativa e dizer para todas vocês que vocês são especiais. Se não fossem as mulheres, não haveria geração nem descendência. Por isso, a figura da mulher é muito importante dentro do projeto família. Por isso, a palavra de Deus dá ênfase a essa figura tão importante, a figura da mulher. Nós queremos, neste dia, homenageá-la. Hoje pela manhã nós estamos apenas dando uma palavra, fazendo menção a esta data significativa, importante para nós homens e para os filhos. Mas à noite nós queremos trazer uma palavra específica a este dia, o Dia das Mães. Queremos apenas nesta manhã darmos os parabéns e um abraço a todas as irmãs, a todas as mulheres, tanto da nossa igreja como as que estão espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que Deus abençoe grandemente as vidas das mulheres e a missão que elas desenvolvem dentro do contexto da família. Parabéns, irmãs, e à noite eu quero trazer uma palavra relacionada, alusiva ao Dia das Mães. É uma alegria estarmos aqui nesta manhã falando às irmãs, aos irmãos e trazendo uma palavra nesta manhã de domingo, não deixando passar em branco, esperando que a fé dos irmãos nesse tempo de isolamento não venha sofrer qualquer
mudança para menos, mas que estejam crescendo cada dia mais a fé dos irmãos e o desejo de conhecerem mais a Deus. Se a igreja estivesse reunida, hoje nós teríamos a divisão de classes da escola bíblica dominical. Mas, como não podemos ainda nos reunir, nós estamos nesta manhã preenchendo esse espaço, trazendo e levando aos irmãos uma palavra de edificação da palavra de Deus. E dizer aos irmãos que não se desanimem e não estejam reclamando ou murmurando, porque é um contexto muito favorável para isso, para as queixas, murmurações e reclamações. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente, ela nos recomenda que devemos dar graças em tudo, em todas as circunstâncias. Então vamos agradecer a Deus e pedir que Ele esteja nos dando o sustento e a força para que nós possamos suportar esse período tenebroso, difícil, mas Ele sabe de todas as coisas. E se ainda não passou essa calamidade, é porque Ele tem um propósito, Ele ainda não completou aquilo que Ele intenta fazer. Então vamos aguardar que a vontade de Deus prevaleça. A vontade de Deus, ela não é arbitrária, ela não é chocante, ela faz bem para nós. O apóstolo Paulo fala aqui em Romanos 12, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, aproveite esse tempo para se unirem mais às suas famílias, para estarem mais em comunhão com os membros de sua família, porque depois que passar esse período, a correria vai ser grande e o tempo para estarem juntos vai ser escasso. Portanto, irmãos, aproveitem esse tempo para estar em comunhão com Deus, para colocar em dia a leitura da Bíblia, estejam em oração diariamente, né? Se você de repente perder o sono à noite, aproveite esse período, né, de insônia para estar em oração pela sua vida, pelo seu lar e pelo povo de Deus, pela sua igreja. Não perca as oportunidades, não perca o tempo que Deus está lhe dando para você estar em comunhão com Deus. Eu vou somente conferir aqui o volume para que os irmãos nos escutem melhor. Agora sim. Nós agradecemos de coração a todos os irmãos que estão nos acompanhando e nos assistindo nesta manhã. À noite, a partir das 19h15, estaremos aqui novamente reunidos com... não sabemos se o Jonatas poderá estar aqui. Eu gostaria até de pedir as orações dos irmãos por ele. Ele trabalhou anteontem, e o trabalho dele é noturno, né? E de guarda municipal, e ele contraiu um resfriado, mas agora nesse contexto, qualquer resfriado deve ser motivo de suspeita, não é? E de preocupação. Então ele teve uma febrezinha ontem
e anteontem, e a Patrícia está acompanhando, né, está medindo a sua temperatura para poder então saber o que fazer, se realmente é um simples resfriado ou se é alguma coisa mais preocupante. Os irmãos orem pelo Jonatas, meu genro, para que Deus possa abençoá-lo, que não venha a ser aquilo que nós imaginamos nesse contexto que estamos passando, que estamos vivendo. Então, não temos certeza se à noite eles vão estar aqui com a Rita, minha esposa, com o Daniel, o nosso neto, mas não temos certeza se o Jonatas e a Patrícia vão estar. Os irmãos estejam orando por ele. Então, vamos orar nesse instante. Eu quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Quero agradecer a Deus pelas mães. À noite nós, como eu disse, vamos estar aqui trazendo uma palavra específica, alusiva ao Dia das Mães. Vamos orar nesse instante. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela semana que nos deste e pelos dias que transcorreram em paz, mesmo vivendo nesse contexto de pandemia, sabendo e acompanhando os noticiários e as mortes que têm acontecido pelo Brasil e pelo mundo, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido e queremos te agradecer por isso, Pai. Pedimos, Senhor, que abençoe as famílias, abençoe as mães que neste dia estão sendo homenageadas, guarda-as, proteja-as e renove as suas forças para que elas continuem na missão, no afã de ajudarem os seus lares e criarem os seus filhos no temor do Senhor. Queremos, Pai, te pedir pelo Jonatas, pela Patrícia, que o Senhor os abençoe neste dia. Ó Deus, que não seja esta crise que ele está passando de coronavírus, mas se for apenas um resfriado, que o Senhor possa recuperá-lo, possa curá-lo, e mesmo que seja algo pior, o que não desejamos, o Senhor está no controle, o Senhor tem todo o poder de agir e operar. Que o Senhor abençoe o Jonatas e cure o seu resfriado, para que à noite ele tenha condições de estar aqui conosco. Abençoe, ó Deus, todas as famílias cristãs, todos os teus servos neste dia. Conforta, ó Pai, os corações abatidos, cura os que estão enfermos e coloque no coração de cada servo teu a alegria e o espírito de louvor e de adoração. Pedimos, Pai, a tua bênção para o estudo da tua palavra nesta manhã. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo 2 e versículo 6. O apóstolo, ele fala assim: e juntamente com ele, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele está nos dizendo que depois de salvos, e a palavra ressurreição aqui, ele fala de nova vida, aquela vida que nós tínhamos, ela
foi crucificada com Cristo, e ao ressuscitar Ele também nos ressuscitou, ou seja, nos concedendo nova vida. E Paulo usa até um termo significativo, ele fala: estamos vivendo em novidade de vida. Aquela vida passada, ela foi levada à cruz. A nossa vida velha, ela foi cravada na cruz. E nós passamos a viver em novidade de vida. E esse mesmo apóstolo, ele chega a nos dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas do passado, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Irmãos, este mundo, após o pecado, tornou-se em o quartel-general de Satanás e de seus exércitos malignos. E a Bíblia fala que para alguém se libertar desse domínio, ou seja, desse poder satânico, é necessário a intervenção de uma mão forte. E essa mão não poderia ser outra senão a mão de Deus. A exemplo do que aconteceu com o povo de Israel no cativeiro, quando Deus precisou usar de mão forte para libertar aquele povo. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, falando do cativeiro egípcio, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, irmãos, ele usa a experiência do povo judeu para falar do que aconteceu conosco. E quando Deus escolheu Israel, como fala aqui o seu próprio Deus a Moisés, não foi porque aquele povo fizesse parte de uma nação de primeira grandeza. Era o menor povo, a menor nação, porque Deus queria revelar o seu poder, porque seria fácil, se fosse uma nação poderosa, se o povo de Israel formasse um poder bélico poderoso, não teria razão de ser, porque eles teriam todas as condições de vencerem quaisquer forças opositoras. Por isso que Deus quis manifestar o seu poder a Israel. E foi o que aconteceu conosco também, com a igreja de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele nos encontrou no estado de morte. E Paulo chega a dizer nessa mesma carta que ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados.
Agora, como entender esta questão? Não pertencer mais ao mundo, porém, termos que continuar nele. Por que Cristo, ao nos salvar, não nos levou de imediato para o céu? Por que Ele permitiu nos deixar neste mundo, sofrendo as injúrias, sofrendo as consequências do pecado em nosso corpo, sofrendo perseguições e maltratos por parte dos inimigos? Por que Jesus, ao nos salvar, não nos levou de imediato para o céu? Irmãos, nós teríamos, essa foi a intenção de Cristo ao nos salvar, para mostrar para o mundo a grandeza dele através da igreja, o poder dele através dos crentes. Senão não teria testemunho aqui para ser dado, o mundo não teria nenhuma manifestação de testemunho se a igreja não estivesse aqui. Olha o que Jesus fala na carta, na epístola de João, capítulo 17, versículo 14. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe as leituras comigo. João 17, 14, ele fala: "Deles a tua palavra", falando aos crentes, "deles a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." E mais, versículos 15 a 17, "Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade." Então, a intenção de Cristo ao nos salvar foi de nos deixar aqui, porque a igreja precisava ser formada através de pessoas convertidas, de pessoas salvas. E na medida que alguém é salvo, ele se agrega à igreja, ele se incorpora à igreja de Jesus Cristo. E ele sabia que nós iríamos sofrer perseguições, incompreensões. A igreja, irmãos, o crente no mundo, ele é mal visto. Ele não é bem visto em muitos ambientes, em muitos lugares. Nós sabemos disso. Mas Cristo quer que nós sejamos testemunhas dele nos ambientes mais hostis, mais desfavoráveis deste mundo. Fisicamente, nós estamos aqui porque nós somos os únicos representantes de Deus aqui na terra, como eu disse. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, o apóstolo declara: "Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz." Nós precisamos dar o nosso testemunho, evidenciarmos esse testemunho perante o mundo, perante as pessoas descrentes. Nós agora pertencemos a outro reino, conforme Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império
das trevas. Ele usa aqui um termo, irmãos, que fala de poder satânico, império das trevas, um reino estabelecido. Império tem a ver com reino, e todo reino tem o seu governante, tem o seu imperador, e Satanás é o imperador desse reino, desse império, e é contra ele que nós estamos lutando. É verdade que não temos forças próprias, condições próprias de lutarmos contra esse imperador satânico chamado Satanás. Mas em Cristo nós o venceremos. Nós somos mais do que vencedores. Nós fomos agraciados depois da salvação com as bênçãos de Deus. Somos um povo abençoado. O diabo sabe disso. E é por isso que ele luta contra a igreja. É por isso que ele luta contra o crente. Na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, Paulo fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós não temos somente a segunda bênção. Uma vez alguém veio para mim e perguntou: o senhor já recebeu a segunda bênção? E eu respondi para essa pessoa: não só a segunda, mas todas as bênçãos espirituais que Cristo tinha reservado, Ele me deu. Então nós fomos abençoados e somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo Jesus. Lembram dos inimigos de Israel durante o interregno, durante a caminhada, a jornada pelo deserto? Os inimigos que eles tiveram que enfrentar e vencer, alguns deles tentaram amaldiçoar a Israel. O profeta Balaão, ganancioso, materialista, recebeu propina para amaldiçoar o povo de Deus. E ele tentou de todas as formas, mas Deus estava interferindo a favor do povo. Chegou uma hora que ele não recebeu a propina porque ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. E é o que o diabo faz conosco hoje também, irmãos. Por isso a nossa fé e a nossa confiança estão totalmente depositadas, colocadas em Deus e em suas promessas. Por isso que no crente, no Filho de Deus, nenhum mal, nenhuma praga o atinge. Uma vez o meu pai, em Vitória da Conquista, ele passou por uma encruzilhada e tinha um despacho ali. E aquele despacho estava no meio do caminho. O que ele fez? Ele chutou com a sua bota aquele despacho. E ele contou isso para algumas pessoas descrentes e elas ficaram horrorizadas. Seu Isaías, o senhor vai perder sua perna, o senhor vai estar atraindo maldição por ter feito isso. Ele disse: o Deus que está comigo é maior do que o Deus que está com eles. Nada aconteceu
com meu Pai. Então, irmãos, foi o que aconteceu com Israel. Quantas nações tentaram amaldiçoá-los, quantas nações inimigos tentaram impedir o avanço e a jornada de Israel, e não conseguiram. Foi pela força do seu sacrifício, do sacrifício de Cristo, e pelo poder de sua ressurreição, que nós fomos libertos do império das trevas, da escravidão espiritual. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 2, verso 14 e 15, ele fala: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente, participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Irmãos, esta triste realidade ocorre diariamente no mundo, no Brasil e no mundo. O diabo, um escravizador, ele está cada dia escravizando pessoas de todas as faixas etárias, de todos os níveis culturais, de escolaridade, não importa. O diabo escraviza o índio lá na floresta, no mar, através da pagelância, do fetichismo, mas também ele escraviza o chamado civilizado, aqui na sociedade, aqui na civilização. Então ele está agindo em todo o planeta Terra, não importa. Olha o que está acontecendo com muitos políticos e muitas autoridades do nosso país, por causa da ganância, por causa do dinheiro, eles estão se corrompendo. Então é o diabo que está agindo. Eles não acreditam nisso, mas não faz diferença em acreditar ou não. A Bíblia fala que o diabo, ele é um escravizador de vidas humanas. E não importa o status que essa pessoa ocupa. Então, diante dessas irrefutáveis verdades, é evidente, irmãos, que não há mais espaço para nós aqui. Somos corpos estranhos, somos indesejados em muitos ambientes. Nossa mente e coração devem estar ligados, já que não há, o mundo não nos aceita. Nós temos que ter a nossa mente e o nosso coração ligados às coisas de cima. E Paulo trata disso na carta aos Colossenses, capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E por uma razão, versículo 3, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. Quando ele fala que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, é que
o diabo não pode nos atingir, e para ele nos atingir, ele tem que passar por essa dupla fortaleza, Cristo e Deus. Será que ele vai conseguir? Não vai. Nós temos no Brasil muitas construções chamadas fortes, né? No Rio Grande do Norte, onde moramos, pastoreamos, lá tem um forte, chamado Forte dos Reis Magos, que foi construído para repelirem os inimigos que vinham pelo mar. E dentro daquele forte há vários esconderijos, e é um forte inexpugnável, construído de pedras. Para o inimigo, e outra coisa, além do forte, os canhões estavam direcionados para a direção em que os inimigos vinham, porque ao se aproximarem, além do forte, com seus esconderijos, os canhões estavam ali para serem acionados caso os inimigos insistissem em se aproximar. Então, irmãos, nós temos um forte em nossa vida, por isso não temos motivo de temermos, de perdermos o sono com medo das ameaças, dos perigos e da própria Covid-19. É um vírus letal, que tem ceifado milhares de vidas. Nesse exato momento, pessoas estão morrendo. Mas isso não deve ser motivo para nos tirar o sono, para perdermos a nossa paz. O apóstolo Paulo declara, ele não tinha medo da morte, e ele viveu numa época em que confessar o nome de Cristo era como se riscasse ou traçasse a sua própria sepultura. Mas ele dizia, quer morramos, quer vivemos, somos do Senhor. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Pedro se dirige aos crentes, e ele fala aos crentes como sendo peregrinos neste mundo. O peregrino é aquele que não tem morada certa, é aquele que não tem endereço fixo, é aquele que não tem casa própria. Você encontra muitos peregrinos pelas rodovias, já viram? Carregando um fardo nas costas. E Pedro fala sobre a experiência do crente na primeira carta, capítulo 2. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros, andarilhos que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, o cuidado que devemos ter com o nosso testemunho, para que naquilo que falam mal contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O nosso testemunho tem que ser evidente em quaisquer ambientes, a começar em nossas casas.
os relacionamentos conjugais, com os filhos, com os pais, no trabalho. No trabalho. Você já ouviu falar daquela irmã, daquela moça, que trabalhava no escritório de uma grande empresa, de uma empresa multinacional, e o chefe dela um dia chegou, ele estava fechando o negócio, fazendo o negócio, mas naquele momento ele não tinha condições de atender ninguém. Ele disse: se fulano de tal ligar, diga para ele que eu não estou. E ele ia estar lá, mas ele estava evitando naquele momento falar com aquela pessoa. Diga para ela que eu não estou. Aquela moça temente a Deus, uma crente fiel, disse para o seu chefe: olha, infelizmente eu não posso mentir, não devo mentir. O máximo que eu devo fazer é o seguinte: se esta pessoa ligar, eu vou dizer para ela: o meu chefe disse que ele não está. Então, irmãos, o crente ele tem que marcar presença, ele tem que influenciar o ambiente onde ele está vivendo. É aquele aluno da escola, da faculdade, do colégio, que vê outros colarem, pescarem, mas ele, pelo fato de ser um servo de Deus, não faz isso, porque a pesca ou a cola, como dependendo da região, é uma desonestidade, porque você está tirando de quem estudou, aproveitando algo que você não se dispôs a estudar. Então, os outros de fora estão nos observando e vendo o nosso comportamento como filhos de Deus. Agora, não sendo mais deste mundo, nós passamos a ser observados em nossa maneira de falar, de brincar, de vestir, de negociar e os nossos tratamentos interpessoais. Na carta aos Filipenses, capítulo 2, Paulo fala, verso 15, para que sejais irrepreensíveis. E a palavra irrepreensível não significa estar isento de pecado. Não. Quando ele fala de irrepreensibilidade, ele está falando que mesmo falhos e humanos, como somos, devemos fazer de tudo para não darmos lugar a alguma repreensão, a alguma censura por algum comportamento inadequado. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, que não merece culpa, ou ser digno de culpa, no meio de uma geração corrompida, falando do mundo, corrompida e perversa, entre a qual deveis resplandecer como astros no mundo. Foi por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Irmãos, não nos iludamos com o diabo. Apesar de ser um inimigo derrotado, ele procura insistentemente envolver-nos com o pecado.
Lembram de Pedro? Quando Jesus o advertiu, Lucas capítulo 22, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, né? Peneirar como trigo. Jesus sabia do perigo que Pedro estava passando, sofrendo, da ameaça. Mas o que foi que Jesus fez por ele? Mas eu roguei por ti. E Pedro não sabia que Jesus estava intercedendo por ele. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe, irmãos, que às vezes não nos lembramos disso, mas permanentemente Jesus está cuidando de nós. Está velando por nós, mesmo quando dormimos. Ele está ali cuidando de nós. Pedro se esqueceu disso. Ele se descuidou. Cuidado com os descuidos. A inépcia espiritual. Cuidado. Porque o diabo, ele está de olho. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor. Jesus disse, rugindo como leão, furioso. Quando ele tenta e não consegue, ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo tem interesse em nossa fé. Sabia disso? Porque a fé é o escudo da nossa coroa. Razão porque Jesus adverte, através do apóstolo João, em Apocalipse 3:11. Entenda bem esse texto, essa expressão de Jesus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que usa coroa? Qualquer cidadão? O proletariado? O povão? Não. Você não vê qualquer pessoa usando uma coroa. Só quem usa coroa são os reis, os príncipes. E nós, como filhos do rei, nós temos uma coroa. E nós temos que zelar por essa coroa. A coroa é símbolo de prestígio, símbolo de autoridade, símbolo de honra. Lembram da família real britânica? Os escândalos que aconteceram há algum tempo atrás? Aquilo afetou a imagem, o conceito, a figura. E sabe quem sofre as consequências? É a rainha mãe. Eles cometem os erros e ela sofre o desgaste por causa dos seus descendentes. Sabe, irmãos, quando nós cometemos um escândalo, um pecado, quem sofre as consequências é o reino de Deus, é o próprio Cristo. As pessoas, então, perdem completamente o interesse pelas coisas de Deus por causa do pecado. O apóstolo Paulo fala na carta
aos Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Irmãos, tudo começa e termina na cruz. Lá morre o velho homem, como falamos no início, para ressurgir o novo homem. O mundo só confia e dá crédito naqueles que fazem parte do próprio contexto do mundo. O apóstolo João, na primeira carta, capítulo 4, ele fala: filhinhos, vós sois de Deus. Disso não temos dúvida. E tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam em nome do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. E nisto conhecemos o Espírito da verdade e o espírito do erro. Não é difícil diferenciar, sabemos quem é quem é de Deus e quem não é. E terminando, concluindo a nossa reflexão nesta manhã, concluímos dizendo: se há alguém preocupado e interessado em seu fracasso, em sua derrota, esse alguém é o diabo. Não tenha dúvida disso. Ele sabe o preço que você tem, o preço que Cristo pagou pelo seu resgate, pelo resgate da sua alma. Pode ter certeza que enquanto aqui vivermos nesta vida, neste mundo, o diabo está nos acossando, está no nosso encalço, está nos perseguindo. E ele usa, irmãos, N formas, N maneiras de nos atingir, de nos perseguir. No passado, no início do cristianismo, ele usava a força e a influência dos imperadores. Eram os inimigos dos crentes. Através das covas dos leões, das fornalhas ardentes, através das espadas, dos gladiadores. E em cada época o diabo usa meios e formas diferentes para atingir os filhos de Deus. Tivemos no século passado a chamada cortina de ferro, os países totalitários comandados pela então União Soviética. Mas, irmãos, eles não conseguiram. Hoje ainda temos irmãos nossos sendo maltratados, perseguidos, sendo levados para campos de concentração. Sabiam disso? Trabalho forçado. Nós temos cerca de 70 países que perseguem as igrejas, que perseguem os crentes. 70 países. Nós temos uma missão chamada Portas Abertas, que eles estão atualizados porque eles têm, irmãos, contato
e comunicação com cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Em pleno século XXI, tem irmãos nossos presos, separados de suas famílias, por causa da fé, da sua fé, por causa do nome de Cristo. Então, irmãos, o diabo nunca vai deixar de perseguir. No Brasil, mesmo com a Constituição nos dando a liberdade, o direito de culto, de expressão, mas há outros aspectos de perseguições, há outras nuances de perseguições acontecendo no Brasil. Então, irmãos, a nossa posição em Cristo é essa. Ninguém vai poder alterar. Ninguém vai poder mudar. O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Vamos analisar isso aqui. Não foi uma escolha minha, sua. Porque estávamos mortos, e morto não escolhe nada. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Foi preciso que Jesus viesse para nos dar vida. E o diabo não está satisfeito com isso. Não deixe o desânimo nessa fase de pandemia atingir a sua vida, o seu lar. Não deixe a discórdia pelo fato de passarem tanto tempo juntos em casa. Não deixe a discórdia, os desentendimentos, os atritos contaminarem o relacionamento familiar. Faça de tudo, você que é o cabeça da casa, o líder do lar, coloque as coisas em ordem. Não espere pela mulher que tem trabalho, dobrado nesse período agora, enquanto muitos homens estão em casa, e aliás eles devem estar ajudando as suas esposas. É obrigação e dever dos maridos distribuírem, repartirem as responsabilidades do lar, no lavar a louça, no limpar a casa, no cuidar dos filhos. Não sente lá no sofá e fique lá de pernas estendidas, dando ordens para a mulher. Não. As responsabilidades domésticas têm que ser divididas, compartilhadas entre cônjuges e filhos. Não deixe o seu filho lá sentado no sofá, enquanto a mãe e o pai estão trabalhando em casa, cuidando das coisas. Todos têm que participarem das atividades. Hoje, Dia das Mães, à noite nós vamos falar sobre isso, sobre esse tema, sobre esta data tão significativa. Que os lares cristãos sejam equilibrados, não deixem que os problemas afetem, prejudiquem o equilíbrio familiar. Que você, marido, que você, mãe, mulher, juntos possam encontrar soluções para os problemas de sua casa. Que Deus os abençoe. Amém? À noite, então, nós estaremos aqui mais uma vez, a partir das 19h15. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, te agradecemos pela tua graça infinita, transbordante. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos chamou um dia, nos escolheu para
fazermos parte dos teus planos. Ó Pai, sabemos que o inimigo, o diabo, não está satisfeito, nunca esteve, e ele vai usar de N situações para nos levar ao pecado, mas ajuda-nos, Senhor, sustenta-nos com a tua graça, segura a nossa mão, que é mais frágil, e conduza-nos pelo caminho da fé, pelo caminho da vitória, pelo caminho da obediência à tua palavra e do temor ao teu nome. Abençoe as famílias, abençoe as mães, abençoe os cônjuges, abençoe os filhos. Ó Deus, há aqueles lares onde há conflitos nesses dias de isolamento. Põe as tuas mãos, toque nos corações para que haja, ó Deus, reconhecimento dos erros, dos conflitos, e no lugar dos conflitos que haja harmonia, entendimento, solidariedade, espírito cooperativo dentro dos lares. Cura os que estão enfermos, abençoe os profissionais de saúde, abençoe as autoridades constituídas, abençoe, Senhor, cada cidade, cada país, abençoe, ó Deus, o teu povo espalhado pela terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, abençoe você e a sua casa.